Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ter que falar aqui de negócios, tá? O Inter está trazendo jogadores, tem jogador saindo, tá? E finalmente o Inter conseguiu trazer, porque a gente estava só perdendo jogador, negociando, né? Dourado e outros jogadores que saíram, Moisés que saiu, mais o Heitor que saiu, e o Inter não estava trazendo ninguém, né? Mas agora finalmente o Inter mostrou que está atento e que não vai deixar muito tempo o grupo defasado. Tá? Que acontece? Tem as chegadas de Weverton, Brian Romero e o jogador Mikael. Tá? Mikael que, para os que não sabem, ano passado ele jogou no Sport Recife, jogou Série A pelo Sport, fez uma boa Série A. Um destaque do Sport Recife. Quando o Sport caiu para a Série B, o Sport fez montou seu elenco e acabou negociando esse jogador, porque ele tinha um valor de mercado interessante, ele fez um bom campeonato. Tá jovem. Já vou falar de cada um deles. Tá? Primeiro vamos falar então das chegadas. Então Weverton, com W, né? W-E-V-E-R-T-O-N. Weverton, lateral direito, 23 anos, 1,81 m. Brian Romero, tá? Tenho aqui, dizem que é 1,75 m, 1,76 m, eu tenho aqui que é 1,73 m, tá? 72 quilos, 1,73 m, jogador leve, tá? Pode ser atacante pelos lados, mas pode ser também centroavante, tá? Brian Romero, 31 anos, esse já maduro, do River Plate. E o Mikael, 23 anos, centroavante. Tá? Esse jogador alto, jogador de 1,85 m. Bom, saídas. Paulo Vitor e Gustavo Maia. Tá? Bom, pessoal, primeiro, isso aqui foi um negócio combinado, tá? Para quem não sabe, alguns sites deram, outros não informaram, alguns canais não disseram que tá saindo fulano e beltrano, tá chegando esse, como se os negócios fossem independentes, como se não tivesse haver uma, né? Mas não, esses negócios oficialmente não se fala em troca, claro que seriam negócios independentes, mas a questão é que foi feito um acordo, um acerto, ou seja, o Vasco, a gente pega jogadores que não vão ser titulares, tá? Como Paulo Vitor, lateral esquerdo, e Gustavo Maia, atacante de lado. Paulo Brax está lá no Vasco, foi contratado, conhece esses jogadores e achou que vale a pena trazer. Então a gente está pegando e dando uma enxugada na folha de vocês, do Internacional, pegando jogadores que vocês não estão utilizando, mas que aqui talvez ganhem espaço, tá? E ao mesmo tempo a gente larga para vocês um jogador de uma posição que vocês precisam, tem uma carência, vocês não têm reserva para o Bustos, e a gente libera o Weverton, que aqui está como terceira opção. Tá? Tudo por empréstimo. Weverton tem os direitos econômicos ligados ao Red Bull Bragantino. Ele foi emprestado. Tá? O Red Bull Bragantino comprou esse jogador por 5 milhões de reais na época. E esse jogador jogou no Bragantino, depois ele foi emprestado e agora ele está sendo emprestado de novo. Tá? Só para o Bragantino não tem problema nenhum, só muda. Sai da Série B do Vasco e vai para a Série A para o Internacional. Isso. Tá? Não tem grande diferença. Até melhor para o Bragantino que bota seu jogador na Série A. Ou seja, muda de clube, ele ganha vamos dizer, uma injeção de ânimo para ele, vai ter que ser, porque ele não vai poder ficar o segundo, terceiro clube aí sendo reserva e não jogando. Tá? Aqui no Internacional, a gente sabe que ele vai ser reserva, porém ele vai ter algumas oportunidades de jogar e ele vai ter que mostrar que é bom, que é útil, ele vai ter que melhorar em relação ao que ele tem feito. Tá? Então é uma troca de empréstimos de Paulo Vitor e Gustavo Maia, estava aqui só fazendo número. Então acabou sendo bom para ambos os lados essa mexida, né, estratégica. Tá? Depois eu vou falar dessa troca, pessoal, que eu acho que o Vasco, na verdade, ele saiu ganhando um pouco, embora para nós esses jogadores não estejam sendo úteis, né, tanto Paulo Vitor quanto Gustavo Maia. O Vasco acabou sendo mais interessante para eles esse negócio do que o Weverton, porque os números do Weverton realmente não são muito bons. Tá? Vamos
vamos falar aqui do Weverton, então, 23 anos, 1,81 m, lateral direito. Ele jogou no Cruzeiro, começou no Cruzeiro. O Mano conheceu ele. Ele passou para o Red Bull Bragantino, foi comprado por 5 milhões de reais. Tá? Passou pelo crivo, então, pelos estudos ali do Red Bull. Acharam ele interessante. Tá? O cara é alto, longilíneo, corre bem, enfim, tem um biotipo muito bom para ser um jogador de beirada. E o Bragantino achou que ele teria condições, que ele teria futuro e contratou. No Bragantino não mostrou grande coisa, foi pro Vasco. No Vasco ele também não mostrou grande coisa. Tá? Ele sentiu um pouco, é um jogador que parece que não se dá bem com críticas, né, e com uma certa perseguição, vamos dizer assim. É aquela coisa da mente da pessoa, ou seja, tem pessoas que quando tu chama atenção, quando critica, né, quando tu aponta para a pessoa e, né, recebe xingamento e tal, da torcida, tem gente que reage bem com o futebol e cala a boca da torcida. Né? Tem jogador que não, tem jogador que sente isso, na verdade ele baixa, o jogo dele não melhora. Ele não consegue responder com o jogo quando essa situação acontece, e foi o que aconteceu com o Weverton. Tá? Lá no Vasco, na frente deles está o Léo Matos e o Gabriel Dias. Léo Matos, lateral veterano, 36 anos, fez agora. Jogador que está no Vasco já há algum tempo, jogador com rodagem pela Europa, aqui para clubes do Brasil, passou por vários clubes, um jogador veterano. O Léo Matos está sendo reaproveitado lá, mesmo com a idade avançada, para a Série B. Acho que pela bagagem que ele tem, pelo que ele sabe jogar, está mais que bom. E o Gabriel Dias tem jogado. O Gabriel Dias, 28 anos, aquele lateral que é volante, mas que também é lateral, né? Que é um volante que tecnicamente não era grande coisa, mas corria muito. Né, tinha marcação, jogava futebol simples com a bola no pé. Era um jogador que na verdade não ficou no Inter porque foi ficando na reserva, tecnicamente não era tão bom, e o Inter acabou negociando ele foi para Fortaleza, né? E no Fortaleza ali naquele período ele chegou a ser utilizado pelo Rogério Ceni, no meio campo e até na lateral. Ele foi muito utilizado como lateral, o Gabriel. E no Vasco ele está sendo utilizado como lateral e tem jogado. Aliás, aqui entre o Weverton e o Gabriel Dias, olhando os números que eu olhei, eu preferi o Gabriel Dias. Mas é como o Vasco está usando esse jogador, então, né, não deu. Mas entre os dois aqui, eu preferi o Gabriel Dias. Acho que ele acabava me dando algumas características que o Heitor não dava e que o Bustos também não dá. Tá? Mas, então, ele estava em terceiro lugar, tá, nessa disputa aí pela lateral direita. Quais são as características desse jogador, tá? Ele no Vasco, ele teve 24 jogos, 15 jogos iniciando como titular, ele teve alguma sequência, tá? Ele tem números aqui que não são muito animadores, tá? Quando a gente olha aqui, cruzamentos, ele foi bem, tá? No acerto dos cruzamentos ele foi bem. Quantidade de bola cruzada na área e quantidade de cruzamentos corretos. Essa relação acerto-erro, ele acabou indo bem nos cruzamentos. Recuperação em média por jogo, ele também não está nem muito baixo, nem assustador e nem alto, não é nenhum, vamos dizer, uma fera nesse quesito, mas ficou numa média ali entre os laterais brasileiros. Tá? Jogo aéreo, bom, jogo aéreo ele ganha, a maioria das disputas jogo aéreo, 61% apareceu aqui, isso realmente o Bustos não pode te dar, baixinho, 1,67 m, nem o Heitor podia dar. Então pelo menos ele acrescenta aqui a questão do jogo aéreo. Tá? Quais os problemas que eu vi no jogo dele? Um jogador que errava um pouco na parte defensiva, um jogador que nos acertos de passe, tá? O índice de acerto de passe dele não tá bom, tá? Aqui 73% não tá legal, o jogador de 23 anos deveria estar melhor nesse quesito, tá? Tu aceita que o jogador de 17, 18 que recém subiu o profissional acabe sentindo um pouco a diferença de jogo e não seja tão assertivo nos passes. Porém, um cara já mais experimentado, tu imagina que ele vai melhorar nisso aqui. O ideal seria que ele tivesse perto de 80%. Tá? Por ser um lateral, inclusive. Bom, mas então o que aconteceu? Por que será que o Inter pegou esse jogador? Primeiro porque foi uma troca, o Inter acabou aliviando folha. Paulo Vitor e Gustavo Maia vão para o Vasco. O Paulo Vitor lá pode ser aproveitado. O Inter pode ganhar dinheiro com esse jogador. Tá? Tem um mecanismo ali que o Inter criou, que o Inter pode haver uma negociação, o Inter pode ganhar um bom dinheiro por ele.
Não achava o Paulo Vitor de todo ruim, só achava ele problemas de errar muito na defesa e tomar decisões erradas, mas ele tinha bons números, o Paulo Vitor, tá? Quando a gente olha desarme e interceptação, ele não era ruim. Quando a gente olha 1 contra 1 e cruzamento, muito bom nos cruzamentos, 1 contra 1 bom, então um jogador tecnicamente até interessante, só que precisava melhorar nesse aspecto. Ao que tudo indica, treinou, se tentou fazer isso, mas ele não conseguiu. Tá? Então vai, primeiro por uma questão de interliberar 2 jogadores, aliviar a folha e pegar um jogador numa posição que ele é carente, que ele precisa. Segundo, porque houve uma evolução desse jogador. Esses números aqui que eu tenho no Vasco são melhores do que os números no Bragantino. Tá? O mesmo estilo de jogo, ou seja, não tão forte nas recuperações, tá? Uma média de recuperações ali um pouco abaixo do que ele fez no Vasco. Nos cruzamentos, pior do que ele fez no Vasco. Então no Bragantino ele cruzou com menos eficiência, menos assertividade. Nos passes foi mais ou menos igual. Nas recuperações foi pior e no jogo aéreo foi pior. No Vasco ele melhorou um pouco nos desarmes. Nos passes manteve a mesma coisa, no jogo aéreo foi melhor e nos cruzamentos foi melhor. Então, houve uma evolução do jogador. Tá? E essa evolução talvez tenha dado para o Inter uma... Né, olha, não é o meu Brastemp, mas esse negócio aqui acho que dá para fazer. E o Mano deve ter interferido nessa questão porque conheceu o jogador. Deve ter dito, ó, tem potencial, é rápido, tem uma boa estatura, pode nos dar aí um retorno. Então vamos, uma aposta. É uma aposta, não soluciona a questão da lateral, vai ser um reserva, nem sei se ele é melhor que o Heitor, honestamente. Tá? Se defensivamente ele é melhor que o Heitor, já vale. Já vale. Tá? Até essa questão do jogo alto aqui, talvez essa questão tenha pesado, né? O fato dele ter 1,81, ter jogo alto. Tá? Então... o que acontece? O Inter fechou esse negócio, contratou o Brian Romero, atacante de lado e centroavante. Joga lado direito, lado esquerdo e centroavante. O Inter comprou 50% dos direitos, como vocês sabem, gastou 1,5 milhão de dólares. Tá? Não saiu barato, teve que pagar para o River e pagar bem. Esse jogador aqui já tem números interessantes, tá? Não no River. Não no River que ele não foi titular. Ele entrava de vez em quando. Mas no Defensa e Justiça da Argentina, tá? Que é um clube emergente, não é um clube de grande nome, mas é um clube que ali pouco conhecido, mas que nos últimos anos chegou, né? Começou a ir bem em campeonatos internos, campeonatos nacionais argentinos, e tem aparecido inclusive em Libertadores. Ele foi muito bem lá, ele desandou a fazer gol lá. É uma média de quase um gol por jogo no Defensa e Justiça. Tá? E pelas características desse jogador, pelo que eu pude ver, assim, o nível técnico dele não é como um Benedetto, entendeu? Não é um craque, entendeu? Ele até precisa de um pouco mais de tempo para dominar a bola e tal, mas ele acerta esses toques, essas tabelas. Mas o que ele faz bem é o seguinte: a movimentação dele é boa, é correta, ele aproveita os espaços, sabe fazer as diagonais, sabe atacar, adiantar em relação ao zagueiro, jogar na falha do zagueiro, né? Fugir do zagueiro numa zona que o zagueiro não está vendo para ele fazer o movimento e surpreender. Ele tem essa manha da movimentação do atacante e ele tem uma pressão pós-perda boa. Tá? Ele é um jogador que tu vê que ele é combativo quando ele perde a bola, ele dá a pressão logo em seguida. E como ele é um jogador leve, um jogador magro, e tem velocidade, ele é mordedor lá na frente, na marcação-pressão ele vai ser útil, até porque ele pode jogar como jogador de beirada. Tá? A finalização dele achei boa, tá? Até porque ele fez vários gols no Defensa e Justiça, tá? Gol com o pé direito, gol com o pé esquerdo, cacoete de centroavante ali dentro da área, tudo de primeira. Tá? E enfim, achei um jogador que não é tecnicamente um grande jogador, mas ele é esperto e sabe fazer gols. Tá? E tem a pressão, marcação por pressão. E veio o Mikael também, por empréstimo o Mikael. Tá? Esse é outro jogador, 23 anos, centroavantão, 1,85m, forte, jogador alto, jogador que eu gostei do que ele fez no esporte, tem números interessantes, esse aí eu acho que pode dar certo no Internacional. Tá? Bom, o Inter está se reforçando nas posições que precisa, trazendo jogadores interessantes. Caio Vidal, acho que vai perder espaço com isso, porque esse jogador, o Brian Romero, ele pode ser tanto jogador de lado como pode ser centroavante.
Aí você tem o David, o Romero, você tem o Wanderson, você tem o Pedro Henrique, né? Mais o alemão, mais o Mikael de centroavante. Bom, como é que vai ser pro Caio Vidal, por exemplo? Acho que ele vai ter que aceitar algum desses clubes aí que pensou nele. Bom, pessoal, sobre o Internacional é isso. Eu poderia dar todos os números aqui, mas eu prefiro falar de forma mais geral das características dos jogadores, tá? Esse Mikael aqui é interessante, ele dá uma característica que é mais esse jogador de área, tipo Cadorini, só que ele é mais rápido, ele é mais forte que o Cadorini. E achei ele bem interessante. Acho que é um jogador que pode sim dar certo no Inter, tá? É isso aí, dá like, compartilha, considera a possibilidade de se inscrever no canal, me diz o que tu achou desse tipo de abordagem que eu faço, tá? Atualizando você sobre o Inter. E tem mais, o Inter pode estar contratando o Smiley, lateral esquerdo, que era do Shakhtar. Ele ficou livre. Ele tinha vínculo com o Shakhtar, agora não tem mais. Esse jogador está livre e o Internacional ofereceu o contrato para ele. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Um abraço para todos vocês e até mais. Obrigado pela atenção.